Bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Jéssica, aqui a gente fala de literatura e vida acadêmica e hoje vou recomendar livros para vocês, então vamos falar bastante de literatura. Teremos um pouquinho de tudo, livros de não ficção, vamos ter grandes clássicos da literatura, vamos ter mangás também que eu separei aqui pra gente falar e conversar um pouquinho. E como eu sou apaixonada por clássicos, é claro que eu vou trazer muito mais clássicos do que outras literaturas, então sintam-se à vontade para vocês comentarem aqui no vídeo e me falarem sobre livros que vocês também recomendam para o Halloween, que tenha essa estética e tenha algo que lembre o horror ou que lembre algo relacionado ao Halloween. Bom, como todo vídeo eu gosto de trazer um pouquinho maior a qualidade, eu vou consultar minhas anotações sobre os livros, porque eu faço muitas anotações para falar sobre os livros, eu leio eles, eu pesquiso sobre eles, eu gosto de me aprofundar bastante neles, então é sempre uma leitura ativa que eu faço, então eu vou consultar um pouquinho elas. Então eu vou pegar meu celular antigo, às vezes, para dar uma lida, falar alguma coisa com vocês. E hoje vocês vão ouvir muito som de passarinho ao fundo, porque eu moro em um lado que é bem arborizado de São Paulo, então ainda tem bastante contato com a natureza. Hoje eu não tô muito comunicativa e eu não tô muito sociável ou social, mais ou menos. Então assim, eu preciso gravar o vídeo, mas eu não estou assim muito bem a minha desenvoltura para conversar e para falar, mas vamos gravar esse vídeo mesmo assim porque estamos precisando. E aí eu vim pra sala com esse climinha de Halloween, tem decorações de Halloween aqui, eu coloquei também abóborazinhas mais para cima e tem essa meia luz para dar esse clima aqui mais terror, mais vampiresco, então eu estou bem vampirona. Todos os dias da minha vida eu tô bem vampira. E eu estou com um negocinho de cabelo que minha amiga me deu de abóbora, que eu estou apaixonada por ele. E eu pintei meu cabelo. Meu cabelo, ele tá roxo com lilás e eu estou apaixonada por essa nova cor. Fazia falta pra mim pintar o cabelo de colorido. Então bora conversar sobre esses livros que eu quero trazer nesse clima de Halloween pra vocês. Faz muito tempo que eu não trago esse vídeo para o canal. Vídeos dos anos anteriores recomendando leituras ou leituras que eu estava fazendo durante o Halloween, vou deixar linkado aqui pra vocês na descrição do vídeo. Não deixe de compartilhar esse vídeo para um amigo, uma amiga, um amigue que também gosta do Halloween e gosta de recomendações de livros diferentões para essa época do ano tão maravilhosa. Antes da gente adentrar exatamente na literatura e em falar sobre os livros, eu gosto de trazer e eu quero trazer para vocês, na verdade, uma introdução. Assim, vamos fazer um El Passant sobre o que é o Halloween. Então, o primeiro livro que eu vou recomendar para vocês é essa nova edição da História da Bruxaria, do Jeffrey B. Rousseau e do Brooks Alexander, que é da editora Goya. Essa nova edição aqui, a antiga é uma capa rosa, ela é diferente. Essa daqui tem um capítulo a mais, essa edição foi revisada e tem outras coisas além desse capítulo, também tem novas ilustrações, foi revista algumas coisas, adicionado outras, e aqui no índice remissivo eu peguei algumas coisas bem interessantes sobre o Halloween, né? Então eu vou aqui começar na página 67 desse livro, dessa edição, vou falar aqui sobre os sabás. As bruxas contemporâneas, apoiando-se orgulhosamente nos próprios festejos antigos em sua associação com as bruxas medievais e modernas, fizeram essas antigas festas o alicerce dos próprios e mais importantes sabás. Tem a história da Roda do Ano, tanto da Roda Sul e tanto da Roda Norte, sobre sua criação e a importância desses sabás que são para bruxas. Nem toda bruxa moderna comemora os sabás, que são os festejos dentro da bruxaria, mas várias bruxas comemoram, né, que é o equinócio ou solstício das estações. E o cachorro tá latindo. Bom, agora que os cachorros pararam de latir, vamos voltar aqui
a falar. Então, ainda na página 67 dessa edição aqui, vou continuar lendo para vocês. No decorrer da caça às bruxas, 5 festividades apareceram com maior frequência nas fontes. A primeira delas ocorria em 31 de outubro. O propósito do rito pagão original nesse dia era restaurar o poder do sol agonizante. Entre os anglo-saxões, esse rito denominava-se fogo necessário, porque grandes fogueiras eram acesas para insuflar energia ao sol por meio da magia imitativa. Quando os cristãos fixaram 1º de novembro como dia de Todos os Santos, o que os ingleses chamam de All Saints' Day ou Hallows Day, os festejos do fogo necessário, realizados na véspera, foram transformados em Halloween. Na Inglaterra, esse deslocamento religioso no feriado foi seguido no século XVII por um deslocamento político. Após a prisão de Guy Fawkes por conspirar para fazer explodir o parlamento. A data de sua detenção é 5 de novembro. Quem assistiu V de Vingança já sabe desse fato. Nos Estados Unidos, o Halloween tornou-se uma espécie de Saturnal infanto-juvenil, uma noite em que as regras de boa conduta são suspensas por algum tempo e as crianças saem às ruas como diabretes para exigir agrados e ameaçar represálias contra os sovinas. Com o passar do tempo, Halloween acabaria sendo mercantilizado, mas ainda perdura na memória de estranhos espíritos e fogueiras fantasmagóricas. Trazer essa leitura aqui ficou meio quebrada, só que aí eu vou pegar outra fonte. Essa daqui também é uma recomendação para vocês lerem aí no clima de Halloween. Vou trazer esse livro, O Anuário da Grande Mãe, para falar sobre o Halloween, 31 de outubro, que tem origem no Samhain, o sabá. O Samhain é o mais importante dos 8 sabás celtas, marcado no início do ano novo celta e o terceiro e último festival da colheita. Nessa noite celebra-se a Deus em sua face escura, como anciã, a senhora da morte e da sabedoria, buscando-se... A rua estava quieta, é só eu ligar a câmera para gravar que todo mundo começa a falar lá fora, começa a acontecer o pandemônio, só porque eu tô espalhando a palavra de Deus. Então, o que a gente analisou até agora, que é a comemoração da face anciã da deusa, né? A senhora da morte e da sabedoria, buscando-se o contato com os espíritos dos familiares falecidos e dos ancestrais. Na Escócia, celebrava-se a deusa Nicvin, a anciã, senhora da magia e dos ritos de passagem, cujo festival anunciava a chegada do inverno e antecedeu os atuais festejos de Halloween. Então, aqui também fala um pouco sobre algumas certas tradições, como a religião wicana, sobre a comemoração dos sabás e os simbolismos para o Wicca e dentro da bruxaria tradicional, que são faces diferentes. Eu canso de falar isso aqui no canal, né? A Wicca é uma religião e a bruxaria é um ofício, são coisas diferentes. Enfim, para vocês saberem um pouco mais sobre os sabás e sobre a origem do Halloween, eu considero e recomendo vocês considerarem pegar para ler o calendário da mãe, ou da Grande Mãe, o Anuário da Grande Mãe, que esse é um livro salgadinho, vocês podem encontrar na Amazon, tem link de afiliados. Se vocês comprarem com o meu link, nada mais vai ser adicionado à compra de vocês, mas vão estar ajudando aqui o canal. E também tem essa edição da Goya, que fala um pouquinho sobre o sabás, ele dá um El Passant. E aí, eu tenho algumas anotações que eu vou ler para vocês, que é sobre a origem do Halloween, que a origem do Halloween está no Samhain, que o Samhain marcava o fim do verão e o início do ano novo celta em 31 de outubro. Os povos célticos, eles acreditavam que essa noite as barreiras entre o mundo dos vivos e dos mortos desapareceriam, permitindo que espíritos vagassem pela essa terra. Aí, posteriormente, a Igreja Católica, ela absorve, adere a essa tradição e transforma em símbolos e ritos passagens cristãs para se apropriar e para catequizar os povos. Então, temos uma apropriação cultural e aí temos toda hora a mercantilização
e essa data transformada no Halloween. E claro que o mundo capitalista, ele absorve, adere essas coisas e transforma tudo em apenas produto e vazio de significados e etc. E torna tudo um mercado competitivo, né? Nos Estados Unidos é muito comum ver aquelas casas super enfeitadas e, entre aspas, uma competição social para ver qual é a casa mais enfeitada. Enfim, gente, dito isso sobre o Halloween, sobre adentrar esse significado do Halloween e lembrar que é uma data que ela é mais do que comércio, que ela remete aos povos ancestrais, remete a uma cultura ancestral muito forte, e para nós da bruxaria é uma véspera. Quem comemora a Roda Norte, né? Aqui também a gente pode comemorar a Roda Norte, é uma particularidade de cada bruxo, de cada bruxa. Então é uma véspera, é uma data muito poderosa e forte para quem tem essas crenças. Então não é vazio de significado. Dito isso, eu gostaria muito agora de falar com vocês sobre a literatura e livros para entrar no clima Halloween bem tradicional, bem década de 80, que nem aqueles filmes bem divertidos. E como toda boa garota alternativa, pra gente é sempre Halloween, né? Eu gostaria de começar com um dos meus autores favoritos, que é Edgar Allan Poe, Histórias Extraordinárias, e essa é uma coletânea de contos, uma reunião de contos que vai misturar contos que trazem a culpa, que trazem características sociais muito fortes, que traz investigação, que traz um quê de sobrenatural e personagens intrigantes, uma trama bem intrigante, os contos são bem fechadinhos. E nessa edição da editora Unesp, que está lindíssima, a gente vai encontrar histórias que realmente são extraordinárias. Vamos encontrar contos como A Queda da Casa de Usher, que é simplesmente maravilhoso. Aqui a gente vai encontrar um conto que vai falar sobre loucura, mistério, sobrenatural, são contos góticos. O Assassinato na Rua Morgue, A Carta Roubada, O Enterrado Vivo, O Gato Preto também, O Poço e o Pêndulo, outro conto famoso, O Retrato Oval, Eleonora também é um conto muito famoso, A Máscara da Morte Rubra também é outro conto bem conhecido. Enfim, gente, Edgar Allan Poe é sempre uma ótima pedida, e inclusive eu estou neste momento, nesse presente dia que eu estou gravando para vocês, no dia 29 de outubro, eu estou relendo alguns contos dessa edição que eu simplesmente estou apaixonada. Gente, desculpa o barulho, porque eu vivo em São Paulo e aqui é extremamente barulhento, não tem como, né, ser menos barulhento. Agora eu vou falar sobre um dos meus livros favoritos, que é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, um grande clássico da literatura inglesa. Gente, esse livro aqui, ou você ama ou você odeia, e simplesmente é um dos meus livros favoritos. Eu já li, acho que umas 3 vezes. Eu vou pra 4ª leitura, eu queria ler muito esse ano. E é um livro que, assim, vai contar a história de Heathcliff e da Cat, que é da Catherine. E eles têm uma história ali de ódio e de amor, intrigas. Heathcliff é possivelmente um cigano e em algumas edições trata ele como mouro. Mouro era um termo para se referir a pessoas pretas, então também tem uma questão racial muito forte. Tem a questão dele ser cigano, dele ser à margem da sociedade. A literatura gótica é carregada de crítica social, então todos os livros, tudo que pertence à literatura gótica, a gente vai encontrar também a questão do sobrenatural e a crítica social muito forte. Então nesse livro vamos ter uma crítica social muito forte sobre a condição da mulher, sobre a marginalização social que várias categorias sofrem, e personagens que, assim, eles são a parte crua e a parte não bonita da sociedade ou da humanidade no geral. É um livro que é extremamente intenso, é um livro que, como eu disse, você ama ou você odeia, e ele é extremamente profundo, ele desromantiza o amor e as relações de casório, e Emily Brontë mostra a sociedade mais crua possível
da sua época, século XVIII. Então, assim, não é um livro que vai agradar todo mundo, não é um livro para qualquer um, é um livro que é extremamente difícil em certos momentos. Mas ele é maravilhoso. E literatura gótica, obviamente, eu vou recomendar para vocês, né, gente? Outra literatura que eu vou recomendar, também um clássico da língua inglesa, que é A Outra Volta do Parafuso, do Harry James. Esse aqui é um livro, é uma história que você não sabe muito bem de qual perspectiva ele parte, né? O que está acontecendo exatamente. A gente vai acompanhar uma governanta que ela vai cuidar de duas crianças, que são dois irmãos, uma menina e um menino, que eles são um amor de crianças, são extremamente educados, é uma família bem refinada, é uma propriedade gigantesca, bem assim, bem inglesa mesmo, gente rica. E ela vai cuidar dessas crianças e vai ser a tutora delas, e coisas estranhas começam a acontecer. Supostos fantasmas começam a aparecer e tudo mais. Só que aí tem um linear na história, a gente não sabe o que é exatamente. Se é loucura, se é o sobrenatural, qual perspectiva as coisas estão acontecendo, por que acontece as coisas que acontecem nesse livro. Vários críticos da época também tendiam a falar sobre repressão sexual, mas na época tudo era repressão sexual também, por conta da psicanálise, que estava uma ciência nova, conhecimento novo. Então tinha muitas questões sobre Freud que permeava toda a crítica literária, e os críticos da época estavam falando sobre repressão, que havia uma repressão muito latente, etc. Então, nem tudo que a crítica diz a gente tem que levar às vezes ao pé da letra, né? É só uma forma de poder enxergar a literatura em si. Então, é um livro que ele também vai trazer questões entre sanidade, culpa, mistério, se é ou não sobrenatural. E essas edições da editora Abril de 1970, essa daqui é de 1972. É simplesmente maravilhosa essas edições aqui. Outro livro que eu vou trazer para vocês, e é um clássico de recomendação, inclusive para o Halloween, é O Retrato de Dorian Gray. E se você não conhece, é assim um clássico dos clássicos e talvez uma ótima pedida para começar a ler clássicos. Ele é um clássico de língua inglesa que é extremamente polêmico, e eu já falei várias vezes desse livro aqui no canal. Dorian Gray é um jovem que vai ter o seu retrato pintado por um artista, que ele é um artista muito renomado, muito famoso, e esse artista se apaixona por Dorian Gray. Então, sim, vemos questões LGBTs aqui. Inclusive, Oscar Wilde foi a tribunal por conta desse livro, né? Então, muitas das versões que circulam são as versões censuradas, que o próprio autor, depois de todo o processo e tudo que ele passou, ele teve que revisitar o livro, reescrever algumas coisas, e tem algumas versões que elas não são censuradas. Eu não tenho certeza de qual versão é essa daqui, porque na década de 70, nessas coleções, não tinha uma curadoria de trazer notas de rodapé, notas de tradução, como estamos acostumados com algumas certas editoras atualmente. Então, eu não sei dizer qual edição é essa, mas eu presumo que essa edição seja a edição revisitada pelo autor, a edição revista por ele e republicada, então a edição censurada, acredito eu. E aí, eu gosto também muito dessas coleções, eu acho elas lindíssimas para deixar também na estante, mas também é porque elas são muito baratas e eu comprei muitos livros em sebo, então acho que esse aqui eu paguei R$10 no máximo, sabe? E eu li O Retrato de Dorian Gray nessa edição, então para mim ela é muito especial também. É um livro que é muito maravilhoso, ele tem várias críticas sociais, ele é um livro extremamente fluido, seus personagens são interessantes e tem a questão da moralidade muito latente, uma crítica social também bem grande. Agora vamos para um livro contemporâneo. Ele não chega a ser bem um livro, é um mangá. Eu sou apaixonada por vampiros
E os cachorros estão latindo no fundo. Happiness é um mangá contemporâneo. Esse daqui, ele é para maior de 14 anos, porque ele tem suspense e a categoria dele é terror. Aqui a gente vai acompanhar a trajetória de um estudante do ensino médio. Os traços são lindíssimos. Olha só essa cena. Gente, Happiness é simplesmente maravilhoso. Eu tô achando que eu vou pegar pra reler esse mangá. Eu gosto bastante dele. Eu não consegui terminar ele, eu só tava lendo em edições virtuais depois de ter pego esse daqui. Enfim, lindíssimo esse mangá. Então vamos acompanhar a trajetória de um estudante do colegial que uma certa noite ele vai encontrar essa moça misteriosa e ela vai atacar ele porque ela é uma vampira, né? Acho que está bem nítido na capa. E essa garota é uma garota misteriosa, ele nunca viu na cidade dele, e o que acontece é que ela vai tomar uma decisão por ele e ele vai precisar também fazer parte dessa decisão de certo modo, né? Que ele fica entre a vida e a morte. E aqui vamos começar a adentrar em questões morais, questões éticas, como toda boa história de vampiro traz pra gente. É bem interessante, os traços são lindíssimos, quanto que ele vai mudando como pessoa, quem ele realmente é, vai aparecendo nos pensamentos dele, a gente também tem acesso aos pensamentos, principalmente do protagonista. É incrível porque é uma mistura do gótico, da clássica história de vampiro, da literatura gótica com o universo de mangás, é uma fusão. Talvez quem tenha assistido ou lido Tokyo Ghoul, talvez goste de Happiness. E quem gosta de histórias de vampiro, no geral, vai adorar essa história, porque é uma história muito boa. E é uma ótima leitura para esses dias e essa semana do Halloween. E como eu falei para vocês, nós alternativos para gente é todo dia Halloween. Então, assim, esse tipo de literatura tá permeando sempre as minhas leituras. Um livro que eu quero mostrar pra vocês, falar com vocês sobre ele, eu não sei porquê, mas em algumas partes da internet consideram ele polêmico e assim, sinceramente eu não entendo, não entro muito nessa seara. E é Contos e Lendas Nórdicos. É um box de livros, né? Tem os Contos e Lendas Nórdicos e tem um segundo livro que também é sobre a cultura nórdica, e é uma reunião de contos, é uma reunião de contos que misturam contos tradicionais da mitologia juntamente com aquele encontro entre os povos que eram considerados pelo Império Romano como bárbaros e o cristianismo, né? Então a gente vai ter crianças correndo. Então a gente vai ter esses contos que eram tradicionais misturados com o cristianismo, né? Então o cristianismo vai adentrando essas culturas. Então talvez seja por isso que tem essas polêmicas, mas enfim. Eu acho que essa edição eu encontrei alguns errinhos de diagramação, digitação, algumas coisas assim. Eu fiz leitura ativa, então meu livro inteiro tá riscado. Tem essas marcações, né, que eu deixei no livro. Inclusive, uma coisa que eu gostei de fazer nesse livro é ficar pintando algumas partes dele, né? Algumas ilustrações clássicas. São contos, aqui eu também pintei, são contos bem clássicos, como fala sobre o vento norte. A cultura nórdica influenciou sim algumas coisas da cultura pop e de como encaramos algumas coisas que meio que tá correndo na boca do povo, sabe? Algumas coisas que são culturais e a gente não sabe exatamente a origem popular dessa coisa, às vezes também vem de certas culturas, como a nórdica, que não está tão distante, ela parece sim incrivelmente distante em certa perspectiva, mas ela também não está tão distante literariamente, culturalmente,
de algumas coisas que vêm pra gente, que a gente consome, sabe? Principalmente de povos que têm origem, a sua língua em origem germânica, como o próprio inglês. Então, certas coisas que estão na cultura, permeiam assim, a cultura de alguns povos que falam inglês, acaba chegando pra gente, né? Sobre uma ótica ou viés, por exemplo, norte-americano, estadunidense. Então a gente aqui vai ter a Rainha da Neve, os Três Limões, o Galo Encantado, a Leste do Sol e a Oeste da Lua, o Alce e a Princesa Flor de Algodão. Também a gente vai ter alguns contos sobre trolls, Troll da Floresta, os Cisnes Selvagens. Os Cisnes Selvagens é um dos contos que influenciou a Filha da Floresta, né, da série Seven Waters, que é uma série que eu sou apaixonada e eu só consegui o primeiro livro porque é extremamente difícil achar. E quando você acha, os livros estão caríssimos. Tem contos, contos muito interessantíssimos. E os autores e compiladores, tradutores foram Peter Christen, eu não vou conseguir falar o último nome, porque eu acho que também é um pouquinho o clima Halloween por conta de ser histórias tradicionais, lendas tradicionais, eu acho que seria uma boa fazer uma fogueira e ler algum desses contos. Como eu sou apaixonada por uma dessas figuras que eu falei pra vocês, que é os vampiros, então eu vou recomendar 2 livros de vampiros para vocês, que é Carmila, que é uma das primeiras histórias vampirescas na literatura. Se eu não me engano, a publicação de Carmila chega a ser há 60 anos antes de Drácula e é a primeira vampira mulher, e tem questões aqui que permeiam assim, o que nós hoje chamamos de LGBTs, porque a mocinha, a Laura, ela se apaixona por Carmila e ela não entende esses desejos e Carmila seduz essa moça, né? Então vamos acompanhar a história de Laura, que ela vive em um castelo em Estíria. É um castelo bem assim, uma solitude gigantesca. Laura vive com o pai dela e Carmila é uma jovem que adentra esta vivência, né, essa convivência de Laura por um acidente estranhíssimo que acontece, né, com a carruagem de Carmila próximo à residência de Laura. O que começa a ser estranho para Laura é que quando Carmila chega em sua residência, Laura retorna a antigos pesadelos e terrores noturnos que ela vivia quando ela era criança. Então é uma história extremamente interessante, extremamente seduzente. Carmila é uma personagem encantadora e sedutora, tem passagens interessantíssimas aqui. Inclusive eu tinha feito no meu primeiro ano de USP, quando eu era caloura, eu fiz um curso de, se eu não me engano, inverno ou de verão, foi de inverno, meio do ano. Eu fiz um curso de inverno com a temática de Carmila, oferecida por uma universidade pública, eu acho que foi a UFMG, se eu não me engano. E foi interessantíssimo e poder adentrar ainda mais nessa literatura é maravilhoso. E então eu recomendo muito, porque no Halloween fantasmas, vampiros e toda essa mitologia permeia muito essa época do ano. Então acho maravilhoso. E claro, então eu vou recomendar para vocês um dos meus livros favoritos, que é Drácula. Eu já li 2 vezes. Pretendo ler nessa edição aqui, porque as vezes que eu li uma edição antiga que eu tenho de Drácula e na edição da Dark Side, aquele de capa amarela. E agora eu quero ler nessa edição aqui do pé da letra. E simplesmente eu sou encantada com essa história. Essa história ela fala muito sobre questões sociais também, sobre a visão que os ingleses têm do outro, do forasteiro, daquele que é de fora, né, o outsider, que é Drácula. Drácula é o outsider, ele é o estrangeiro, ele é do leste europeu, e do leste europeu, para muitos europeus, para muitos ocidentais, tem um racismo, uma xenofobia de não considerar eles
como brancos, ou eles não são brancos o suficiente por conta das origens que elas não são origens dentro daquela nobreza ali da corte francesa, da corte inglesa e etc, né? Enfim, ter origem etrusca, origem já quase beirando o Oriente, enfim, uma série de coisas e preconceito terrível. E como ele faz parte da literatura gótica, ele carrega também essa crítica, ela vai permear ali de pano de fundo. Tem algumas partes problemáticas, porque Bram Stoker é um homem de sua época, né? Não tem como querer que um homem do século XVIII, do século XIX, seja ou tenha os pensamentos modernos. E ver os clássicos literários, alguns certos clássicos literários, com uma ótica, essa perspectiva do século XXI, a gente comete um anacronismo, né? Que é pegar a nossa lente do tempo em que vivemos para observar certas obras. Não funciona muito. Claro que a gente sempre tem que ter um olhar crítico, não é à toa que é um clássico. Oi! Ele não é um clássico à toa. Um livro, para ele ser considerado clássico da literatura, ele tem que perpassar o tempo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ele tem que ter sentido para nós, não importa o tempo que lemos. Ele tem que ter algo nele que ele vai transcender essa conexão temporal. Claro que a gente vai entender aqui o pensamento da época, mas não somente isso, ele vai trazer algumas questões e alguns assuntos que ainda se fazem muito presente, como a xenofobia, o racismo, o preconceito, ordem social, como que se dá a pirâmide social, mais ou menos, e como que são pessoas aceitas ou não, como que é a visão de mundo e etc. Enfim, por último eu queria mostrar para vocês, falar sobre H.P. Lovecraft, A Cor que Caiu do Céu. H.P. Lovecraft, eu acho que para quem não conhece, vamos falar que ele assim é um autor que é extremamente problemático. É um autor que não deveria ser comprado se ele estivesse vivo na época de hoje, né? Mas ele é do século XIX, final de século XIX, começo do século XX. Ele é extremamente racista, xenofóbico, preconceituoso, assim, é uma pessoa terrível e extremamente nojenta. Porém, ele foi um escritor que ele foi extremamente competente, mas dentro dos seus escritos a gente ainda pode ver seu racismo, seus preconceitos. Mas H.P. Lovecraft, ele deu uma cara pro terror que é uma cara que a gente conhece. Ele influenciou posteriormente, obviamente, né? Ele vai influenciar a literatura de terror. É ele que traz esse mundo do Cthulhu e tudo mais. E esse livro eu li já tem um tempo. Acho que eu li em 2018, 2019. Eu, nessa época, colocava post-its, fazia observações, colocava post-its para não escrever muito no livro. Aí, se eu não me engano, esse livro aqui é um box que eu e o meu digníssimo, a gente comprou em conjunto. Aí, por isso que eu não risquei muito. Quando é meus livros, eu risco mesmo. Principalmente hoje em dia. Enfim, A Cor que Caiu do Céu, ele é quase um livro de ficção científica com terror. Eu acho que a gente pode fazer essa leitura, dependendo da sua ótica. Acho que dá pra fazer essa leitura de um pouquinho ali no pé da ficção científica, sabe? Porque essa cor que caiu do céu é um terror cósmico, é um terror que é do espaço, novamente o outsider, né? O outsider é uma coisa que é diferente, é uma coisa que é estranha e é uma cor que não é descrita. E o terror que essa cor faz é um terror psicológico, é um terror físico, tem cenas estranhíssimas e coisas que vão acontecendo. Então, tem levemente uma pitada. É um
um livro que ele tem essa pitada, então, de ficção científica, com terror psicológico, também tem moralidade, a moralidade dos personagens vai caindo, mas principalmente a psique dos personagens vai se deteriorando ao longo da história. É basicamente uma coisa que caiu em uma fazenda muito afastada, se não me engano, dos Estados Unidos, e a história se passa por aí. É uma cor que ela vai fazer com que a família veja horrores, tenha horrores, e é isso que acontece. E é uma história que ele vai carregar um terror psicológico, porque os personagens não sabem descrever, não entendem o que eles estão vendo, e eles vão tentar discutir, pedir ajuda, até que tudo isso acaba saindo fora de série, acaba saindo, degringolando a situação e coisas horríveis vão acontecer. Basicamente é isso que essa história traz pra nós. Esse vídeo já ficou longo demais e eu recomendei bastante livros pra vocês. Eu recomendei 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recomendei 10 livros pra vocês lerem. Não esqueçam de comentar quais livros vocês também recomendam para um Halloween. E se você já leu algum desses livros, o que vocês acharam e qual é a lista de vocês também, por favor, compartilhem. Não esqueçam de compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse canal. E é sempre com grande prazer que eu faço vídeos para cá e trago para vocês e falo para vocês sobre literatura. Muito obrigada por terem assistido até aqui. E não se esqueçam que esses livros estão disponíveis na Amazon. Tem link de compra aqui na descrição do canal que vocês podem estar acessando e isso ajuda o canal a se manter. Muito, muito obrigada por terem assistido esse vídeo até o fim. Um beijo e até o próximo vídeo.